O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Com Cristina Grêmio, a Cris de volta para nossa programação. Cris, querida, bom dia. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia, Pitoli, tudo bem? Bom dia para nossa audiência também. Bom dia. Cris, antes de mais nada, deixa eu te contar. Esse final de semana eu fui até Roma para participar de um encontro dos conservadores por lá. E na sexta-feira teve uma visita dos 4 senadores. Magno Malta, Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão e Damares foram visitar Carla. A resposta não é nada boa. Carla está numa cela, Cris, com 3 ciganas. Tá? Eu vou parar por aí, até mesmo porque eu não tenho autorização para falar sobre, mas a situação, do ponto de vista desse convívio, não é nada amistosa. Além disso, temos uma Carla, hoje, sofrendo as consequências dessa prisão, psicologicamente falando, psiquiatricamente falando. A saúde está gritando. E o que a gente percebe é que dentro da justiça italiana, muitos desse aparelhamento da justiça italiana também, muitos estão ouvindo o que parte daqui, mas o que parte da nossa imprensa, o que parte do nosso judiciário, tomando decisões que estão colocando a vida da Carla em risco. Hoje pela manhã, Cris, ouvimos aqui a Laísa Castro, do Movimento Patriotas em Roma, dizendo que o brasileiro que está em Roma agora, muitos com dupla cidadania italiana, que querem visitar Carla para levar um acolhimento a Carla Zambelli, não podem, Cris. Não podem visitar Carla Zambelli. Então, estou te contando isso porque sei do teu respeito pela Carla. Estivemos juntos em Israel, naquele momento, com o coronel Aginaldo, inclusive, que está com o salário bloqueado, Cris. Os vencimentos bloqueados de um coronel da reserva da polícia do Ceará, enfim, só para te contar essa situação triste pelo qual passa a Carla Zambelli, viu, Cris? Sim, a gente não pode esquecer que, além de ser um ser humano, né, que brasileira, digna de receber todo respeito apenas e tão somente por isso, até porque ela não cometeu crime algum, não ficou provado. O que ficou provado foi mais um caso de ativismo político do STF para condenar uma pessoa por crimes não cometidos e ouvindo um bandido. Isso sim, deram voz para um hacker, que agora a gente tem denúncias até que está envolvido com pedofilia, e não deram voz a Carla e as testemunhas que provavam que Carla não cometeu aquele crime que disseram que ela cometeu, de contratar o hacker para invadir o sistema do CNJ, para fazer uma piada lá com o ministro Alexandre de Moraes, o que quer que seja. Voltando à questão da Itália, eu assisti a entrevista que a nossa colega jornalista Karina Michelin fez com o advogado italiano de Carla, e é bem preocupante porque há um ativismo também sendo forçado por parte do governo brasileiro, de parlamentares de extrema esquerda brasileiros, sobre a justiça italiana. Então é muito triste a gente ver como essa extrema esquerda mundial está conectada e tentando internacionalizar esse ativismo político do judiciário brasileiro para que também a justiça italiana seja influenciada e trate Carla Zambelli como alguém que ela não é. E a gente precisa lembrar também que é a deputada federal mais votada do país, de direita e, portanto, mais uma perseguida política do Brasil. Inacreditável, Cris. Cris, e falar dos showmícios pelo Brasil ontem, inclusive o Martin De Luca, advogado de Trump, fez uma publicação bastante importante, lembrando de 34 bilhões, né, já cedidos, 34 milhões já cedidos à Lei Rouanet, para muitos que foram fazer showzinho ontem para tentar levar quem não se contentou com um pão com mortadela, Cris. Então, ficou muito claro que a esquerda continua sem ter povo na rua. Só consegue levar povo para a rua ou à custa de mortadela ou à custa de artista decadente. Tinha vários no palco ontem, então alguma movimentação ali em São Paulo pelo menos houve. O duro é a gente ver ministro do STF de novo se pronunciando politicamente e depois enaltecendo as grandes manifestações, o apoio à democracia, ao STF, toda aquela história, e depois de ter ignorado as expressivas manifestações, inclusive no 7 de setembro, nossa data nacional, aí sim com verde e amarelo, com orgulho
barulho na rua. Então, eles fingem que há algum patriotismo nessas manifestações absurdamente comunistas, gritando palavras comunistas, socialismo, muitos gritando nossa bandeira vermelha, né, orgulhosos daquilo, nem um pouco preocupados com os símbolos nacionais, com democracia, com qualquer coisa. É só ódio, é só perseguição e é só aplauso para ministro ativista, não para ministro imparcial como deveria ser. Cris, aliás, com manifestação de Gilmar Mendes, né? Tanto é que esse post do Martim de Luca, ele confronta o posicionamento de um ministro da Suprema Corte, Cris. Sim, quando a gente olha o tweet do Gilmar Mendes, é estarrecedor, né? Porque ele fala que o povo foi à rua defender o STF. Não. Que o povo foi à rua defender a democracia. Não. Eles são pró-ditadura do proletariado, gritam isso. Eles gritam que eles são pró-ditadura do proletariado há muito tempo, desde antes de abandonarem as ruas, desde antes de abandonarem o PT e Lula, porque está vergonhoso defender esse governo. E quando voltam à rua para assistir showzinho de graça, eles gritam de novo que é por ditadura do proletariado, que é por comunismo. Eles gritam que são comunistas. Então não estão defendendo democracia, coisa nenhuma. Comunismo é antidemocracia, comunismo é pró-censura, que é o primeiro passo para acabar com qualquer democracia, e comunismo aplaude tirania do judiciário, como é o que a gente tem hoje no Brasil. É muito triste também a gente ver um ministro do STF sem respeitar aquela cláusula da Constituição que diz que é proibido ministro do STF fazer qualquer pronunciamento político. Ele está ali falando aquela balela da esquerda de justiça social. Não existe justiça social, justiça é justiça e ponto. Aliás, não existe justiça nenhuma no momento no Brasil, pelo menos não vindo das cortes superiores. Já contaminou outras instâncias também do judiciário, o que é muito triste. Então, eu estou pró notas da comunidade aqui nesse tweet dele, alertando o que o ministro do STF deveria fazer e não faz, e colocando lá todos os artigos da Constituição que vêm sendo desrespeitados por eles, por esse ativismo jurídico, pela perseguição à direita, por manifestações políticas, por manifestação fora dos autos e, pior, Pitoli, por antecipar voto de projeto de lei que ainda nem foi votado no Congresso, já dizendo que é inconstitucional, caso do PL da anistia. Cris, e ao mesmo tempo Lula chega a Nova York e foi recebido daquela forma. O que eu disse aqui na Auriverde é que Lula, em ambiente não controlado, não encontra justificativa para ser o pai dos pobres, o mais votado do Brasil, presidente. Ele foi ali recebido por manifestantes que acabaram tendo que ficar a 35 metros dele, a pedido da Polícia do Brasil, Polícia Federal do Brasil, autoridades americanas, ou seja, Lula fora do ambiente controlado, é isso que tem, né, Cris? É o típico tratamento de quem precisa de isolamento policial, né? Não costuma ser político, costuma ser bandido, que precisa de isolamento policial. E veja, eles estão num cercadinho e quem impôs isso foi o governo Trump. O governo americano autorizou que ministros sem visto entrem no país, mas não podem passar de 5 quarteirões do entorno ali da reunião da ONU. Então, é um vexame para o Brasil isso que está acontecendo no exterior, mas é necessário, né, para que o Brasil petista entenda que o Brasil não é deles, que o Brasil é nosso, dos brasileiros, e que petistas, violadores de direitos humanos ou apoiadores do petismo, violador de direitos humanos, vão ser mal recebidos fora do Brasil também. Cris, agora um assunto que, embora tenha sido já do final da semana passada, eu queria te ouvir. Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. Deixa de ser pele da anistia e passa a ser pele da dosimetria. Cris, eu fiz uma fala já aqui hoje dizendo que é o seguinte, o Hugo Mota nos enganou de novo, porque ele consegue aquela votação expressiva para o requerimento de urgência, 311 parlamentares, na sequência dá um outro passa-moleque nos deputados da oposição, que queriam um outro relator, coloca Paulinho da Força na relatoria e já muda o nome para dosimetria, ou seja, inviabiliza, né, a passagem pelas comissões desse projeto, que ali poderia ser contestada, coloca, dispensa comentários, Paulinho da Força e reacende esse Teatro das Tesouras com Aécio Neves e Michel Temer, né, recebendo ali o relator desse importante projeto de lei que vira da dosimetria, Cris. Para começar, todos os três com um comprometimento passado na Justiça
e que tiveram perdões graças a amigos do STF. Isso já diz muito, né? Mas a minha sensação, acho que como a da maior parte dos brasileiros honestos e de bem, que respeitam a lei, que querem que nossos representantes também façam isso, foi da onde surgiram essas figuras agora. Saíram das catacumbas 3 defuntos políticos, né? Saíram das catacumbas 3 defuntos políticos para opinar sobre o que o Brasil de bem está opinando. PL da anistia e não PL de dosimetria. Que balela é essa? Se não existe anistia, então metade do governo Lula tem que voltar para a cadeia ou para o exílio, porque foram todos anistiados depois de cometerem crimes, faziam parte de guerrilha, sequestraram embaixadores, mataram gente em atos de terrorismo, soltando bomba nas ruas, assaltando bancos, e aqui tem inúmeros nomes do petismo, não vou citar nenhum aqui, mas a nossa audiência sabe, é politizada e acompanhou isso. Então, se não existe anistia, Temer, Paulinho da Força, Aécio Neves, então os seus atuais aliados devem voltar imediatamente para a cadeia ou para o exílio. Já a Débora do Batom ou o Clezão, que não pode mais ter a sua defesa, mas a família ainda sofre o peso não só da morte do pai, que nunca será superada, do pai, do marido, né? Mas também da difamação que foi feita em cima dos manifestantes do 8 de janeiro, presos políticos, né? Que eram apenas manifestantes e foram taxados de criminosos aí para a sociedade. Tantos outros casos de absurdos, né? Todos esses devem sim ser anistiados, porque são perseguidos políticos. Ponto final. Ninguém vai aceitar dosimetria fora desse eixo do mal aí, desses defuntos políticos, dessas catacumbas que ficam teimando em aparecer de tempos em tempos para tentar ganhar algum espaço, né, na mídia e na política de novo, depois de terem enterrado as próprias carreiras. Nós não vamos aceitar isso. É importante que a oposição continue atuante tanto no parlamento quanto fora dele, e que as vozes não se calem, porque a gente não pode permitir que esses que já tiveram comprometimento com a justiça agora queiram ser os paladinos da moral, os paladinos da justiça, quando nem eles poderiam estar sequer sendo ouvidos nesse momento. Agora, Cris, tomar 2 dessa enganada do Hugo Mota custa caro, né? Já ele vai pedir música no Fantástico. Consegui enrolar a direita novamente, né? Não cumpro o acordo, depois eu falo que é PL da anistia. Cris, mas isso me incomodou de um tanto, sabe por quê? Será que a gente não conseguiu antever? Né? Será que a gente não conseguiu entender que era uma manobra? Que o mesmo Hugo Mota, que não pautou até agora, desde o dia 1º de fevereiro até agora, não pautou o PL da anistia, é o mesmo Hugo Mota? De repente ele fica bondoso por quê? Porque ele já sabia que ia virar PL da dosimetria, Cris. Então, eu evito falar desse assunto porque eu sou atacada toda vez que eu comento sobre Hugo Mota ou Davi Alcolumbre, e sou atacada pela direita oportunista, que acha que é dona da razão e que às vezes a gente tem que sim se abraçar com gente que claramente vai agir contra nós, né? Eu, na época da eleição da presidência da Câmara, não comentei nada sobre Hugo Mota, porque, confesso, nunca tinha ouvido falar desse deputado. Não sabia quem era, e acho que os deputados da direita que votaram nele também estavam na mesma situação. Não sabiam quem era e votaram no escuro. Quem decidiu isso e por quê, não importa nessa hora. Ele claramente traiu a direita já na semana seguinte, quando esqueceu que tinha prometido dar prioridade para o assunto PL da anistia, disse que não era mais prioridade. Na época, não sei se você lembra, Pitoli, mas acho que lembra sim, nossa audiência também, foi votada a urgência da PEC da anistia e ele não respeitou a urgência votada na Câmara. E continuou jogando para escanteio, fez outras contra a direita e a favor desse desgoverno, foi sendo colocado para escanteio pela própria direita, que hoje percebe que foi um erro estrondoso colocar o Hugo Mota na presidência da Câmara, mas ele está atrelado a isso, né? O mesmo jogo de toma lá da cá, que sofre Davi Alcolumbre, que já sofreram em outros momentos outros presidentes da Câmara e do Senado, que são aliados do PT e da esquerda e acabam virando contra a direita, embora em algum momento tenham enganado certas pessoas se fingindo, né, ser de direita. Não são aliados. Na época eu critiquei apenas Alcolumbre e sofri meses de difamação, até hoje sofro, como se eu não fosse de direita, como se eu não lutasse pelas pautas da direita, só porque eu estava criticando quem a gente sabia que merecia crítica, e merece, porque são traidores do Brasil, não traidores da direita apenas.
Exatamente. Cris, obrigado mais uma vez por ter passado por aqui. Boa semana, viu, Cris? Eu é que agradeço, volto amanhã, um beijo para todos. Cristina Grêmio, conosco participando da programação do Jornal da Auriverde. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.